Dá pra botar o poste grande, né? O pequeno já foi. Ah, já foi, mas vamos ver onde é que ele tá, só quero ver se tá reto. Senão tu arranca ele com a mão. Cara, como eu tô murão de visão, cara. Hã? Cara, tá quase reto que nem uma linha de anzol. Quando ela não tá esticada. Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho de colocação de poste. Como a gente está trabalhando mais intensamente na propriedade, com os projetos que a gente prometeu para vocês, então a gente está fazendo algumas melhorias aqui. Primeiro, nossa internet há 4 anos aqui não funciona, só mais ou menos. Então eu não consigo ficar muito aqui por causa disso, porque eu tenho que dar atenção aos comentários de vocês. Esse método aqui é um método de colocação de poste e ele é barato, só que ele depende de alguns detalhes, tá? Como é que funciona? A gente pega um cano mais grosso e vai enterrar ele na terra. Depois vem o poste aqui. Eu vou mostrar tudo para vocês aqui no vídeo, fica tranquilo que eu só vou explicar o resumo. Por que é barato? Porque um poste de galvanizado vai durar 40 anos para você e não dá toda a mão de obra de você fazer. Qual é os dois detalhes? Detalhe 1, você tem que ter um trator, com a concha traseira consegue baixar esse cara, ou no nosso caso nós temos uma reta escavadeira, estamos usando ela. E o segundo detalhe, você tem que pensar como é que é o teu solo. Se o teu solo é puro pedra, é difícil. Tá? Aqui nós temos um solo arenoso, acabou de chover, está bem úmido, então vai ser fácil para nós. Se o teu solo é difícil, primeira coisa que você tem que fazer é pensar aqui, ó. Então o cano que vai servir de base para o outro, ele no nosso caso, ele está reto. No seu caso, se caso tenha pedra ou o solo é muito duro, então você vai cortar aqui a ponta bem agulhada, que nem uma agulha, bem atravessada e tem que tapar ela. Por que que tapa? Porque quando você enterrar ele, não pode encher de terra. Se ele encher de terra, o outro não entra, tá? Então esse é o detalhe de tapar. No nosso caso, como a gente já conhece o solo, ele foi feito assim, tapado só aqui em cima. Para a conservação do poste galvanizado por 40 anos, você vai encher de óleo aqui dentro. Você vai botar aqui dentro o outro e depois você derrama óleo aqui. Então, o óleo queimado que vai ficar aqui dentro, que não é para contaminar o solo, só para você proteger, ele vai proteger a durabilidade do outro e desse também por dentro. Então, só por fora que vai poder ter alguma coisa de oxidação, ferrugem. Veja bem que é um cano grosso. Isso aqui vai durar muito mais que 40. Estou dando uma estimativa para vocês aproximada por causa do galvanizado. O poste de cima, a gente faz o mesmo processo. Não vai furar, não vai soldar, ele não vai fazer coisas agressivas à parte dele estrutural. Então ele é inteiro, tem 6 metros, vai ser colocado aqui dentro depois. Mas vamos fazer para vocês entenderem um pouquinho, depois eu continuo explicando. Vamos lá. Bom, gente, agora vocês talvez alguns não entenderam ainda, tá? Como é que funciona o sistema, mas isso aqui para nós aqui nesse solo é fácil de fazer. Para quem tem um trator e concha também vai ser fácil você agulhar mesmo em outro tipo de solo. O problema é quando você tem rocha ou pedra embaixo. Daí se ele escorar numa pedra embaixo, ele não vai descer. Aí você tem que ir jogando ele para os lados até achar o lugar que você consegue cravar ele. Ele estando aqui, ele serve apenas de base para o outro, que nós vamos fazer agora, tá? A colocação do outro, se vai ser 6 metros, é você tomar cuidado, porque o seu braço levanta até 2,30 em média, né? 2,30, 2,40, depende da pessoa. Então um pote de 6 metros, mesmo sendo leve, metálico, que a gente vai usar, é muito perigoso ele cair. E daí você tem que ver o que tem no redor, porque se ele cair e não machucar ninguém, tá tudo certo. O problema é se ele cair ou quebra alguma coisa, machuca alguém, cuidado um pouquinho com isso. Nós vamos usar a máquina por segurança aqui para fazer o hasteamento, não porque ele é pesado, certo, gente? Vamos levantar para vocês verem como é que fica no final. Eu acho que se botar uma ponta, agora eu falei, não, mas é fácil, não quero problema. Pessoal, assim, ó, a questão aqui eu vou chamar de cavalo, que é o cano que a gente enterra, tá? Nós trabalhamos com 1,5 m.
Se você conseguir enterrar ele meio metro para mais, já tá bom. Ah, deu só 70 centímetros, é o suficiente. Isso aqui é um poste muito leve, tá? Ele não é um poste de tração, ou seja, você não vai esticar muito entre eles se não tiver ancoragem. Então o que nós vamos fazer aqui? Depois nós vamos pegar ele, eu vou colocar um rabo aqui e ancorar nessa ponta aqui, que é o último poste. Lá no último poste de trás, é um de cimento que já tinha na propriedade, nós vamos também botar um rabicho, tá? O que o rabicho faz? Vai fazer uma mão francesa segurando aqui e os postes do meio vão só alinhar a fiação. Dá para usar na luz? Dá, gente, mas na luz você tem que lembrar que o isolador da luz lá em cima tem que ser ou borracha ou porcelana. Conselho, porcelana. Porcelana vai durar 40 anos, borracha não. Vai começar a ressecar e apodrecer. Então aqui no nosso caso vai ser fibra ótica e também o fio de luz. O nosso fio de luz está no meio do mato, vocês olharem ali, ó. Aqui na propriedade, a nossa luz aqui, ela não é uma luz que foi instalada, é uma luz que a gente pegou do vizinho e até hoje nós estamos em torno de 8 anos com a luz assim. Então o galho cai em cima, pode ver que tem galho caído aqui, e ela contorna todo o mato nas árvores, tá? E de vez em quando dá um problema. Então nós vamos ter que fazer isso aqui porque a nossa fibra ótica também foi atingida por ventania, gente. Então aqui explicando novamente, o cavalo pode ficar aqui em cima. Você fez 1,5 m, não conseguiu botar, se botou 70 centímetros, vai estar perfeito, vai funcionar do mesmo jeito. Mas nós aqui, como a gente consegue, a gente colocou ele mais para baixo. O que você vai ganhar ao perder? A altura do poste. Quanto mais sobrar cavalo em cima, mais o poste vai subir. Aí vai ter gente perguntar, tá, mas o poste está solto. Realmente, ele está solto. Aqui depois, no nosso caso, que é muito mole a terra, a gente bota umas pedras, bate ao redor e não bater as pedras, a gente faz algum ajustezinho, porque ele ainda vai estar um pouquinho frouxo aqui em cima. Então, em torno de 5 pedrinhas e marreta, a gente deixa firme. Essa folga de um tubo para o outro, a gente vai colocar um pedaço de ferro maciço, depois na hora de fazer eu vou filmar, e vamos travar ele aqui. Justamente só para ele não ficar balançando demais, tá? Mas ele vai ficar preso pelo rabicho, esse aqui e o outro de lá, e no meio vai ser só guia. Então isso aqui dá para fazer 1 quilômetro desse jeito aqui. E de vez em quando tem que usar uns rabichos. Se o rabicho não quer em 45, como é uma lavoura aqui, a gente faz o rabicho de braço. Então sai um braço aqui, ó, dele, braço. O braço é escorado aqui nele, preso nele, e o braço puxa para baixo. Então não fica aquele rabicho grandão e comprido. Então você já deve ter visto esses braços em postes de cidade. Vamos lá fazer o outro, eu vou explicar para vocês como é que eu fiz a estrutura na ponta dele para segurar o isolador. Pessoal, então eu vou mostrar para vocês como é que nós fizemos aqui, você faz do seu jeito. Se você for usar só um fio, que seja um fio de luz, por exemplo, existe um aramezinho que a gente prende aqui e ele segura o fio aqui, normalmente vai ser de alumínio. Então você vai prender aqui no buraquinho e ele vai vir aqui. Depois eu mostro para vocês ali uma fotinho de um outro sistema. Aqui nós usamos, isso aqui é galvanizado, aqui é galvanizado. Então nós só temos só isso aqui, ó, a solda, que queimou o galvanizado e a gente então vai isolar ela depois com o líquido aqui na hora de botar o fio. Aqui nessa peça do galvanizado, então ela também foi cortada aqui, ó. Então a gente vai fazer, para durar 40 anos, a gente vai fazer todos os processos necessários aqui. A gente vai tapar aqui agora, para não entrar água para dentro do cano, tá? Porque senão a água vai entrar aqui. Vamos fazer esse trabalho aqui. Aqui é onde foi cortado, a gente vai fazer todos os trabalhos onde não tem mais o galvanizado, para a gente não se preocupar com ele. Aqui nos furos, nós temos condições de usar 4 fios, a gente vai usar 2. Então vamos usar um aqui de luz e um de fibra aqui. O isolador de luz é um isolador de porcelana, ele vai subir para cima aqui, uma bolota, e não vai tocar o fio. Mas pode ser assim de ferro e pode ser o aramezinho. O aramezinho, ele é um aramezinho que vem aqui, esse que eu estou mostrando na tela para vocês, e ele trava ao redor do fio. Por que ele não é tão seguro? Se você usar ele no positivo, desse cabo de alumínio que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, o positivo pode, né, cortar um dia e fazer contato aqui, vai gastar luz à toa e pode até queimar aqui. Então por isso que a gente, sempre que for energia elétrica, você cuida sempre com o cabo positivo, que é o que tem energia. O negativo pode tracionar aqui, o positivo ele pode dar problema um dia. Ou de melhor, então, você usar o isolador de porcelana aqui na parte superior, imagina a minha mão aqui, ó, isolador de porcelana, e você vai tracionar o fio de ancoragem, ele aqui. A ancoragem que eu falo, a ancoragem do fio de luz. A ancoragem para o chão, você vai usar um parafuso mais comprido aqui e botar um cabinho de aço lá no chão. Para fazer você esticar essa parte aqui, você vai usar uma cinta. Usa uma cinta com catraca. Estica, estica, estica e aí você trava o cabo de aço, soltou a cinta, ele vai ficar tracionado. Então, tem gente que às vezes não sabe como é que traciona. Gente, aqui para você tracionar o cabo de aço, antes de prender os grampos, tá? Você vai fazer isso aqui, ó.
Estica bem, aí ele vai ficar frouxinho, você segura aqui e vai esticando aqui. Quando estiver bem tensionado, aí você puxa aqui, ó, ou também tensiona o cabo de aço com a catraca, também dá. Aí você aperta aqui. Para fazer aqui a ancoragem sempre faz ela contrária aqui, para não arrancar. Se puder, enterra. Se enterrado que nem poste de luz, melhor ainda. Aqui nós usamos 2 ancoragens. Então aqui na verdade é um T, foi só soldado aqui. Esse cano que a gente quer preservar ele como se ele fosse ouro, a gente só fez esses furos, então ele não tem aonde enferrujar, porque lá embaixo vai ter óleo, aqui a gente vai vedar. E vamos impedir então que ele estrague. Então essa parte onde foi soldada pode um dia, aqui nas soldas, enferrujar. Mas 40 anos não vai comer isso aqui, olha a grossura do material. Compramos esses aqui, ó, no ferro velho, e esse aqui é baratinho, R$320 cada poste. Então 320 mais o pedacinho de baixo que eu comprei no ferro velho. No total aqui, para um poste, eu devo estar gastando uns R$335. Eu paguei R$10 o quilo esse material aqui, e mais o material que vai no chão. E aqui você faz do jeito que quiser. Lembrando que sempre que você tiver um solo difícil, faça uma boa ponta embaixo e fecha ela, senão não vai dar certo, porque a terra sobe para cima. Vamos seguir, quando estiver fazendo outra etapa, se eu puder filmar, eu já vou mostrando para vocês outros detalhes, tá? Que talvez vão estar em outro vídeo. Certo, gente? Qualquer dúvida, pede nos comentários, a gente está aqui para ajudar. A gente vai mostrar a realidade da propriedade aqui, como é que a gente trabalha, coisas que vocês talvez nunca viram. Isso aqui eu não sei se alguém já fez, é uma ideia minha, né? Então eu faço minhas gambiarra, como tem gente que chama, mas uma gambiarra boa, né? Coisa para durar. Então a gente vai passando para vocês o conhecimento que a gente tem, não só na agricultura, de vez em quando a gente passa uma coisinha a mais. Então esses dias a gente fez um pulverizador, quem não assistiu ainda, para pulverizar. Esse capiaçu cortado aqui nós vamos moer depois, daqui a pouco lá embaixo. Então a retro agora o pessoal já está começando a recolher ele, vai recolher e esse trilho que abriu aqui a gente vai aproveitar, não vai ficar aqui, vai ser moído e vai ser feito silagem com ele, que ele está com a matéria seca ideal. E ele pendoou, então por que ele ter pendoado, a parte de baixo, mais baixa dele, vai estar fibrosa, tá? Então agora lá na hora de cortar, não foi feito aqui o que foi feito na pressa, mas a gente vai tirar um pedaço embaixo de 40 centímetros. E aqui, ó, gente, quando você corta o capiaçu, ó, ele tem que ser cortado bem rente, ó. Aqui, ó, veja que não tem nenhuma gema acima da terra, tá? Aonde tiver uma gema, se ela estiver viva ainda, que elas foram todas espedaçadas já, mas se ela estiver viva em cima da terra, o certo é você cortar sempre rente, porque ela vai brotar onde tiver um olhinho vivo. E aí matou a energia do que está embaixo. O capiaçu tem que brotar de baixo e não do gomo que está acima do solo. Então, se você cortou com 50, depois vai lá e corta rente ao solo. Sempre cortando ele mais baixo possível. Tá? E aqui se tiver alguma coisa que a gente tem que retocar, a gente depois de recolher o capiaçu, a gente passa a caroçadeira de novo e corta lambendo o chão para deixar isso aqui perfeito e ele vir bonito. Essa é aquela área que nos vídeos vocês já viram, que a gente não fez nada, só plantou. Deixamos o capim, deixamos ele sem adubos, deixamos ele, isso é a situação dele. Agora vocês estão vendo no meio da lavoura, estão no meio dessa lavoura abandonada para ver como não desenvolve. Isso aqui já está passando está fechando um ano. Então olha só o que um ano não tem nada aqui. Mas por quê? O solo não foi tratado, o capim, né, o capim que está morto aqui, ó, é capim que morreu, não é capim que foi cortado. Então isso aqui é aquela lavoura que eu já mostrei para vocês em vídeo, no nosso programa aqui, é a lavoura que foi deixada a Deus dará, a gente chama aqui, tá, gente? Só para vocês entenderem o contexto, onde é que a gente está, o que a gente está fazendo no momento, e vocês verem a propriedade, como é que ela trabalha, porque até então eu não mostrei para vocês, porque a gente fez pouca coisa aqui. Agora nós estamos centrando o trabalho aqui na propriedade, muito mais do que em outras lavouras. Lá na empresa era um capiaçu que foi doado às mudas, né? Então aqui a gente vai seguir o trabalho com a cana, capiaçu, curumim, tudo que eu já falei para vocês. Algumas vezes no vídeo eu vou repetir coisas, porque se você está assistindo o vídeo, já assistiu todos os outros, tem gente que não assistiu, então tem coisa que eu vou falar num vídeo, no outro vídeo, repetindo. Para quem assiste todos, gente, eu peço desculpas, mas tem gente que assiste, chegou no canal hoje e tal, então a gente tenta linkar os assuntos e deixar a coisa mais com formato, para a pessoa entender melhor. Aguardo vocês no próximo vídeo, vocês vão conhecer cada coisa feita aqui na propriedade, que o sentido é esse, é mostrar na prática e mostrar resultado para vocês. Falou!